Olá para todos, estamos de volta aí com o nosso canal Renato Superação. Eu venho trazendo o seguinte tema hoje: escolhendo uma vida que vale a pena. Eu começo com a seguinte afirmação: todo mundo tem um porquê. Você nasceu por um porquê. Você nasceu porque existia e existe um porquê de Deus na sua vida. Cada um tem um porquê. E eu quero citar a seguinte frase que eu aprendi num livro muito interessante de John Maxwell, que diz assim: há dois grandes dias na vida de uma pessoa. O primeiro é o dia em que ela nasceu. E o segundo dia é o dia em que ela descobriu por que nasceu. Então há dois grandes dias na nossa vida. O dia que nós nascemos e o dia que nós descobrimos por que nascemos. E aí, você já descobriu por que você nasceu? Você já descobriu por que você está aqui nessa terra? Talvez você acredite que você nasceu por um acidente, você nasceu por acaso, você nasceu numa fatalidade, por um aborto da natureza. Eu te digo que não, você está profundamente equivocado. Você nasceu porque Deus tinha e tem um propósito na sua vida. Eu quero citar o rei Davi, personagem bíblico bastante conhecido. A Bíblia diz que Deus manifestou o seu propósito na vida de Davi de uma maneira extraordinária. Ainda jovem, ainda moço, ele foi escolhido por Deus para substituir o rei Saul, que foi levantado como primeiro rei de Israel, mas já havia perdido a unção do Senhor, havia perdido o norte, havia perdido o rumo da vida, estava fazendo tudo errado, havia esquecido daquele que o coroou, daquele que o escolheu, daquele que o colocou na cadeira de rei. E a Bíblia diz que o Senhor dá ordem para Samuel e a casa de Davi, e Samuel vai à casa de Davi, é recebido por seu pai Jessé, e contam as escrituras que o profeta Samuel, ele unge Davi perante toda a sua casa, ele unge Davi perante seus irmãos, perante seu pai Jessé, contra todas as expectativas humanas. E aquele dia foi um dia marcante na história de Davi, foi um dia definitivo, foi um dia essencial, foi o dia da história de Davi. Foi o dia em que Davi foi selado pelos céus para cumprir o propósito de Deus na vida dele, para cumprir o seu propósito nessa vida. E Davi entende isso. E a Bíblia nos mostra que Davi, ele certo de que Deus estava no controle de tudo, de que Deus o havia escolhido, ele não tem um comportamento arrogante de quem seria o futuro rei. Eu vou ser o rei e agora Deus está comigo e acabou, eu tenho unção. Não, eu não estou falando de comportamento arrogante, eu estou falando que Davi de fato se comporta como um futuro rei de Israel, como aquele que tinha unção do Senhor, como escolhido, como aquele que sabia do porquê dele estar aqui, para que ele havia nascido, para que ele estava nessa terra. E depois de Davi ser ungido, a gente observa que apesar de Davi ter recebido aquela unção, de Davi ter sido escolhido, de Deus ter falado claramente, liberado uma promessa clara para a vida dele, de que ele se assentaria no trono de Israel como segundo rei de Israel, coroado e honrado, quem disse que ele recebe a coroa de imediato? Ao invés de sentar no trono, receber a capa real e receber a coroa, Davi continua com o cajado para cuidar das ovelhas na mão, continua levando queijo para os seus irmãos na guerra, continua fazendo serviços subalternos. Mas ei, preste atenção, quem disse que ele se abate com isso? Quem disse que ele se desanima com isso? Quem disse que ele esquece do propósito de Deus para a sua vida por causa disso? Talvez eu e você teríamos pensado assim, poxa, mas Deus disse que eu seria, Deus disse que eu faria, Deus disse que eu conquistaria, Deus disse que eu conseguiria, Deus disse que eu subiria e eu estou aqui. Tudo ainda está desse jeito. Se Deus está no controle, por que minha vida está desse jeito?
Mas não nos esqueçamos que para conquistar a coroa de glória, conquistar a capa, né, da majestade, a capa real, para sentar no trono de glória, é preciso pagar um preço. E deixa eu falar uma outra coisa aqui, você nunca alcançará um palácio falando como um camponês. Davi, de fato, demonstrava ter um coração nobre, um espírito nobre, um espírito de realeza, ao levar queijo para os seus irmãos, mesmo já tendo sido ungido como futuro rei de Israel. E foi nessas idas e vindas de levar queijo, levar comida para os seus irmãos, mesmo sendo humilhado, depreciado por eles, confrontado, afrontado, zombado por eles, nessas idas e vindas, que Deus abriu, criou uma oportunidade, não para o gigante afrontar Israel, não é isso? Ele criou uma oportunidade não para Davi lutar simplesmente com o gigante, mas ele criou uma oportunidade para Davi ser promovido através do gigante. Então, o que eu tenho para falar para a sua vida nesse dia de hoje, com esse vídeo, é que não importa a situação que você esteja no momento, não importa o que você esteja passando no momento, não importa que esse ano tenha sido terrível, não importa as lágrimas que você tenha derramado perante o Senhor, o que importa é que se Deus falou, está falado. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida. E eu quero te falar ainda mais uma coisinha. A promessa dele, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a promessa daquele que me tirou do poço e me colocou no meio dos príncipes, me tirou do monturo, do lixo, me colocou de pé perante os príncipes dessa terra, a promessa dele ainda está de pé para a minha vida e para a sua vida. Não fique só sonhando. Não ache que as coisas têm que acontecer no estalar de dedos. Não ache que se você foi separado, se você foi escolhido, se você foi ungido, tudo tem que acontecer sem o mínimo esforço. Não pense assim, não basta apenas sonhar, tem que agir. Não adianta ficar só com hipóteses na cabeça, com sonhos maravilhosos, com projetos e não tirar isso do papel, e não colocar isso em prática, não executar. A promessa está de pé, a unção está de pé, então faça a sua parte. Não deixe de acreditar, não pare de acreditar. Você nasceu por causa de um propósito de Deus. Você não nasceu por acidente. Você nasceu porque Deus tinha e tem um propósito, um projeto para a sua vida. E eu digo isso não só espiritualmente, mas eu digo profissional, sentimental, material e espiritualmente, em todas as áreas da sua vida. Deus tem um propósito para você. Deus tem uma promessa para você. A promessa ainda está de pé. Já pensou se Davi fosse desistir por conta de tudo que ele passou, até ele ser de fato coroado rei de Israel e até ele ter colocado a capa real e ter sentado no trono de glória, no trono de majestade, até ele ter colocado, né, segurado os utensílios reais. Imagina se ele tivesse desistido da sua caminhada. Vocês não têm noção do que Davi sofreu. Foram mais de 15 anos até Davi ser coroado rei, depois da unção, depois de ter sido ungido perante os seus irmãos, numa ordem direta de Deus para o profeta Samuel. Isso porque Samuel iria ungir, isso porque Samuel, melhor dizendo, se dependesse dele, ele teria ungido qualquer um dos irmãos de Davi, menos Davi. Então não importa o que as pessoas pensem de nós, não importa como as pessoas nos olham. Se eu fosse depender do olhar das pessoas, eu não estaria nem de pé. Quem disse que as pessoas acreditaram logo de imediato em mim? Quem disse que as pessoas numa totalidade acreditam em mim? Mas eu não me importo, porque eu sei que Deus acredita em mim. Eu sei o porquê dele ter me chamado, o porquê de eu estar aqui, para que ele me chamou. E é nisso que eu estou firmada, porque eu sei em quem tenho crido. E ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia,
Você está vivo, você está respirando, há fôlego de vida ainda, então a promessa não morreu. Ela está de pé. Levante sua cabeça hoje. Acredite que o que Deus tem para cumprir na sua vida, Ele vai cumprir, só depende de você. Ontem eu conversava com uma jovem muito nova, uma adolescente, na verdade, de 13 anos, que está, né, começando no mundo das drogas, e eu falava para ela o seguinte: querida, você é bonita, perfeita, saudável, inteligente, e olha só o que você está fazendo com a sua vida. Olha só o que você está fazendo com você mesma. Você pensa que sabe o que está fazendo, mas você não sabe o que está fazendo. Senão você não desperdiçaria a sua vida da maneira como você está desperdiçando. Não desperdice a sua vida. Vale a pena viver. E vale a pena viver ainda mais com Jesus, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Eu sei de onde eu saí. Você talvez não saiba. Eu não sei o que Ele fez na sua vida, mas eu sei o que Ele fez na minha. Eu sei de onde eu saí. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o que Ele fez na minha vida. E eu trago esse vídeo para você como gratidão a Ele por tudo que Ele fez por mim. Lute mais um pouquinho. Não desfaleça a sua alma. Se te mostras fraco no dia da angústia, a sua fé é pequena. Um grande beijo para você. Que Deus te abençoe, renove as suas forças. E a gente se encontra aqui daqui a alguns dias num vídeo especial de fim de ano que eu vou gravar. E aproveitando também o meu aniversário, que é no dia 30. Até lá, a gente se encontra daqui a alguns dias com a nova mensagem. Eu desejo que você reflita nisso, depois dá uma lidinha nos livros do profeta Samuel e medita em tudo que Deus fez na vida de Davi. Só anos depois ele foi sentar na cadeira real, mas aconteceu, se cumpriu exatamente como Deus havia planejado. Teve choro, teve espinho, teve lágrimas, teve perseguição, teve pedrada, mas Davi sabia exatamente, um exemplo categórico literal, ele sabia o porquê dele ter nascido e o propósito de Deus para a vida dele. Você sabe o propósito de Deus para a sua vida? Você não quer saber? Eu sei o propósito dele para a minha vida. E eu te desafio a descobrir o propósito dele para você. Um beijo para você, a gente se encontra aqui.